Polícia Federal afirmou ter encontrado evidências que indicam com vigor a existência de corrupção praticada pelo presidente Michel Temer. O relatório parcial do inquérito sobre as delações da JBS afirma que Temer seria o destinatário de vantagens indevidas em função do cargo. A Polícia Federal analisou o teor de conversas gravadas, interrogou suspeitos e citados no esquema. E analisou o que disse o próprio presidente na conversa com Joesley Batista na noite de 7 de março no Palácio do Jaboru, comparando com provas apresentadas pelos delatores. O relatório do inquérito destaca que Rodrigo Rocha Loures era o canal de comunicação no governo para atender interesses da JIF. E como ex-assessor presidencial, atuou pessoalmente para atender a um pedido de uma das empresas do grupo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Alguma solução para que a empresa do grupo JIF obtivesse gás da Petrobras para poder vender. Segundo a PF, Loures tomou a iniciativa de conversar com Gilvandro de Araújo, conselheiro e presidente interino do CAD, no modo viva voz, na presença de Joesley Batista, para expressar o seu interesse pelo tema. E que Loures foi claro ao afirmar a Gilvandro que se tratava de pendência afeta a presidência da República e não as funções de parlamentar. Segundo os investigadores, Loures terminou a conversa e disse para Joesley que Gilvandro entendeu o recado. Essa negociação envolvendo o CAD, como já mostraram as investigações, gerou pagamento de propina, flagrado nessa ação controlada da Polícia Federal, em que Loures recebe uma mala com R$500 mil no estacionamento de uma pizzaria em São Paulo. A polícia diz que, ao menos de forma provisória, foi estabelecida a relação credor-devedor entre Loures e Joesley. E a partir daí relata como o ex-assessor de Temer discutia detalhes operacionais de pagamentos ilegais, em conversas em que a palavra presidente era citada várias vezes, sem que fosse refutada ou questionada por Loures. Neste diálogo entre Loures e Saldi, a PF destaca que, por sugestão de Loures, surgiu uma nova alternativa para pagamentos. O nome de Ricardo Conrado Mesquita, vinculado à empresa Rodrimar, pertencente a Antônio Celso Greco. E o presidente confia neles pontos? Sério? Eu gosto daquele Celso, sabia? Muito. E ele a vida inteira foi Michel, viu? Hora nenhuma ele bandiou pro lado da Dilma. Segundo os investigadores, esse diálogo dá força à hipótese de que Michel Temer, presidente da República, estivesse vinculado àquela operação. A polícia diz que a delação de Ricardo Saldi reforça que o destino do dinheiro era Temer. Com as minhas palavras, eu tenho certeza absoluta que nós tratamos propina com o Temer, nós nunca tratamos propina com o Rodrigo. Tá. O Rodrigo foi o mensageiro que o Michel Temer mandou para conversar com a gente, para resolver os nossos problemas, para receber o dinheiro dele. A Polícia Federal também descobriu quem é Edgar, citado em conversa sobre pagamentos entre Loures e também o diretor da JIF, Ricardo Saldi. Em conversas monitoradas, Edgar era tratado como alguém que resolvia as coisas em São Paulo, um possível novo operador de propinas. Trata-se de Edgar Rafael Safdie, empresário atuante no setor imobiliário, financeiro e de participações, o que se deu por força dos registros de ligações telefônicas em aparelho apreendido com Rodrigo Rocha Loures. Ouvido a respeito, Edgar reconheceu a relação de longa data que mantém com Loures, rechaçando, no entanto, qualquer participação ou conhecimento dos fatos que estão sendo apurados. Mas a PF destacou a informação de que esteve reunido com Rodrigo Rocha Loures no dia 23 de abril, em São Paulo, véspera do nome Edgar ter sido ofertado para operar valores advindos da JBS. Segundo a Polícia Federal, não houve tempo hábil para um maior aprofundamento dessa questão particular. A polícia destaca que o presidente teve a chance de se defender, mas optou pelo silêncio ao não responder às 82 perguntas formuladas pelos delegados e enviadas à presidência. E conclui: diante do silêncio do mandatário maior da nação e de seu ex-assessor especial, resultam incólumes as evidências que emanam do conjunto informativo formado nestes autos, a indicar, com vigor, a prática de corrupção passiva. A PF detalha as suspeitas e o grau de participação de Temer e Loures. Os elementos reunidos no inquérito permitiram que fossem elaboradas conclusões acerca do fato: pagamento de vantagem indevida pelo grupo JIF a Rodrigo Rocha Loures imediatamente e a Michel Temer, presidente da República, remotamente, em razão da interferência ou de suposta interferência no andamento de processo administrativo em trâmite no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD.
A Polícia Federal pediu mais prazo para uma outra parte da investigação, sobre as suspeitas de que Temer concordou com a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro, e que Joesley estava corrompendo juízes e procuradores. Um segundo relatório policial sobre essas investigações ainda será apresentado e deve incluir a perícia nos áudios das conversas registradas por Joesley Batista e também nos gravadores usados pelo empresário. A defesa do presidente Michel Temer declarou que o relatório da Polícia Federal não tem valor técnico nem jurídico como peça de acusação e que precisa relatar investigações e não fazer acusações. O CAD declarou que todos os atos processuais do Conselho foram conduzidos pela área técnica com bases legais, sem qualquer favorecimento, e que a ausência de uma decisão a favor da JBS deixa claro que eventuais planos de terceiros não tiveram resultado. Nós não conseguimos contato com as defesas de Edgar Rafael Safdie e da empresa Rodrimar. O advogado de Rodrigo Rocha Loures não quis se pronunciar. A defesa de Edgar Safdie, citado no relatório da Polícia Federal, acabou de divulgar uma nota negando qualquer participação dele nos fatos apurados. Segundo o advogado, Edgar Safdie nunca teve contato com Rocha Loures sobre pagamento ou recebimento de dinheiro. Nós temos agora novas informações sobre o depoimento de Joesley Batista, Polícia Federal. Quem tem os detalhes ao vivo é o Vladimir Neto, direto de Brasília. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Pois é, no relatório da Polícia Federal há uma cópia desse depoimento prestado pelo empresário Joesley Batista na última sexta-feira, dia 16 de junho, à Polícia Federal aqui em Brasília. E nesse depoimento, Joesley Batista disse que soube, por meio do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que o presidente Michel Temer teria chamado a então presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, em seu gabinete aqui em Brasília para pressioná-la no sentido de atender a um pleito de Joesley Batista. De acordo com o empresário, Temer teria pedido para que Maria Silvia Bastos Marques não vetasse uma reestruturação societária da JBS no exterior. A data desse encontro não foi informada no depoimento e Maria Silvia Bastos Marques deixou o governo dias depois da delação da JBS se tornar conhecida. Em nota, o BNDES disse que a ex-presidente do banco, Maria Silvia Bastos Marques, participou sim de uma reunião no dia 24 de outubro de 2016 com o presidente Michel Temer e o assunto foi a operação de internacionalização da JBS. Mas, ainda segundo a nota, o presidente Michel Temer somente ouviu as razões que levaram o banco a vetar essa operação, não tendo solicitado que a diretoria alterasse a sua decisão. Bonner, Renata. Vladimir Neto trazendo aí novos detalhes sobre o depoimento de Joesley Batista, Polícia Federal, agora envolvendo o BNDES.